Como eu solucionei a minha fome emocional. Quem não me conhece, eu sou Cíntia Correia, sou nutricionista e aqui no YouTube provavelmente você viu meu vídeo sem meu rosto, que é o vídeo de comparação calórica, que provavelmente vou colocar aqui na tela para você ver. Você viu que eu passei por um processo de transformação de corpo e esse processo foi um processo de emagrecimento com duração de 6 meses, aplicando o meu método de emagrecimento, que é o método intensivo. A fome emocional, ela sempre corroeu muito a minha vida. E eu, de fato, consegui solucionar, ou pelo menos controlar, a fome emocional no ano passado, dentro desse processo que eu fiz. Dentro desse processo do método intensivo, eu passei a mudar a minha cabeça em relação à comida. Então eu sempre fui uma pessoa muito 8 ou 80. E isso é o que detonava todo o resultado em relação ao processo de emagrecimento que eu fazia. Além de que também, todas as vezes que eu fiz, não eram vezes, que eu queria mesmo aquilo, dois, que eu estava fazendo uma dieta realmente possível de ser seguida durante a minha vida, e não restritiva, né? No caso, uma dieta realista. Três, eu não tinha adesão à atividade física, então eu não gostava de fazer o que eu fazia. E quatro, eu não fazia terapia. Então, temos esses fatores ali que realmente influenciaram nessa questão de fome emocional. Eu cheguei num ponto de exaustão em relação ao trabalho gigantesco. Então, eu me via trabalhando muitas horas por dia, desde as 5 horas da manhã até mais de 10 horas da noite trabalhando, sem uma pausa para fazer uma atividade, sem uma pausa para fazer alguma coisa para mim. Então, basicamente, eu terminava o meu trabalho e o que me restava era a comida. A comida estava fácil, a comida era meu momento de prazer e aquilo virou uma rotina. Eu não conseguia sair daquilo. Aquilo realmente foi intensificando, até que chegou num ponto onde influenciou, obviamente, no meu estado físico. Então eu tinha ganhado muito peso. Né? E foi aí que eu decidi dar um basta nisso e realmente resolver esse problema que eu tinha com a comida. Que é um problema assim de muito tempo que eu já tinha. E de novo, em algum momento eu posso trazer esse vídeo aqui mais detalhado. Então comenta aqui se você quer saber essa história em relação a meu relacionamento com a comida. Mas foi aí, né, o estopim aí de chegar e me ver ali simplesmente indo pra comida no final do dia e trabalhando exaustivamente, que eu falei, eu não quero mais isso pra minha vida. E eu resolvi mudar. E aí eu apliquei em mim o método intensivo, que é o processo que eu faço com os meus pacientes em processos de emagrecimento. Então, o método intensivo ele dura 6 meses. E dentro desses 6 meses, você não tem só a dieta para seguir. Você também tem uma mudança de mentalidade dentro desse processo. Então, eu me abri realmente de fato esse processo e coloquei em prática exatamente o que eu falo aos meus pacientes. Entrei na terapia, né? Então, fiz esse processo de autoconhecimento. Fiz TCC, tá? Que é a terapia que eu escolhi fazer e que deu certo para mim. E criei a tal da Sexta-feira do Mereço. E é sobre ela que eu quero falar especificamente nesse vídeo. Sexta-feira do Mereço, na verdade, foi uma grande conquista minha. Eu sou uma pessoa que trabalha de forma autônoma e eu tinha muita dificuldade de descansar. Até hoje isso é muito forte pra mim. Hoje muito menos do que antes, mas isso é muito forte pra mim ainda. Então eu tinha muita dificuldade de descansar e de ver o descanso como algo que era necessário. Hoje em dia eu tenho essa consciência de que o descanso é muito necessário, né? E hoje eu faço esse descanso sem peso na consciência nenhuma, mas não foi sempre assim. Era muito diferente no passado. Então, dentro do processo da terapia, eu fui ao longo do tempo acertando a minha agenda até eu conseguir deixar a minha sexta-feira vaga. E aí eu criei o conceito de sexta-feira do mereço. Na sexta-feira, eu faço coisas para mim, onde eu recompenso a mim mesma sem ser com a comida. Então eu aprendi a olhar amplamente para as outras coisas da vida, da rotina, e de coisas que eu poderia também adicionar na minha rotina, que seriam, que trariam uma sensação positiva para mim, de prazer, de estou fazendo algo por mim mesma,
e que não necessariamente era com a comida. E aí deu certo. Ao longo do tempo deu muito certo. A sexta-feira do mereço, se você fizer isso com você, ela pode ser, obviamente, em outro dia, no dia que você consiga fazer. Mas a sexta-feira do mereço foi virada de chave pra mim. Foi muito bom, assim. E aí, o que na verdade eu colocava na sexta-feira do mereço? Eu passei a colocar coisas que não necessariamente ali entravam como lazer ou algo do tipo. Eu sempre fui uma pessoa que negligenciou consultas médicas, então minhas consultas médicas, quando acontecem, elas são de sexta-feira. Atividades físicas que eu não pensava em fazer e hoje em dia eu faço, como aulas experimentais, atividades diferentes eu coloco na sexta-feira. Minha unha, minha manicure eu coloco na sexta-feira. O cabelo, quando eu faço, coloco na sexta-feira. Depilação, sobrancelha, tudo isso vai para sexta-feira do Eu Mereço. Então a sexta-feira é a minha sexta-feira onde eu faço coisas que eu gosto e não necessariamente envolvem comida. Saio com uma amiga, tomo café com uma amiga, faço alguma coisa para mim, mas não necessariamente envolve comida. Eu consegui visualizar que o eu mereço ele é muito abrangente, porque eu tava ali naquele ponto de achar que eu merecia basicamente comida. E eu me vi num ponto onde eu simplesmente tava sendo tomada pela comida, basicamente, né? Então, ali era um consumo complicado, era bem difícil. Então, a partir do momento que eu consegui visualizar que eu merecia muito mais do que aquilo, tudo ficou melhor, né? Tudo ficou mais fácil de lidar. Eu não vou falar que eu tenho 100% da fome emocional livre, assim, como eu aprendi basicamente desde a infância, por N motivos, a buscar a comida como conforto, isso ainda bate na minha cabeça algumas vezes. Mas hoje o meu autocontrole é muito maior do que antes. Então, o meu processo de parar, pensar, entender se faz sentido, consegue barrar esse tipo de fome emocional. Então, não quer dizer que eu tô 100% livre dela. Mas hoje ela está controlada e é bem difícil dela tomar o controle da situação hoje em dia. Então, a sexta-feira do Eu Mereço, ela veio justamente para eu conseguir desvincular essa questão de merecimento com a comida. Porque eu me via numa situação que eu tava só merecendo comida. E eu merecia muito mais do que comida. Eu merecia me sentir bem, eu merecia me olhar no espelho e gostar do que eu via. Eu merecia viajar, então eu merecia muito mais do que eu estava vivendo. E aí, a partir da sexta-feira do Eu Mereço, de todas essas outras mudanças, isso foi evoluindo, isso foi melhorando. Então, se você hoje lida com a fome emocional e ela vem basicamente ao final do dia por conta dessa questão desse merecimento, desse trabalho exaustivo, pense que você poderia incluir rotinas na sua vida de autocuidado e de conseguir entender que isso é de fato um merecimento para você e não a comida em específico. Então você merece passar um hidratante no seu corpo. Há quanto tempo você não negligencia isso de passar creme no corpo? Lavar seu rosto, passar um produto de skincare, fazer uma unha. Então, há quanto tempo você não tá negligenciando isso? Você acha que você não merece isso? Então, você merece muito mais do que comida. Olha o que você consegue colocar na sua rotina e entenda que isso é importante. Pode ser até chato no início, mas isso é importante para você não achar que você tá merecendo tão pouco assim. Então, tome essa consciência de que a comida ela está fazendo um papel importante e busque essas alternativas. Tente não fazer isso sozinha. Busque profissionais que consigam te auxiliar nesse processo, nutricionista, psicólogo, né? E desejo boa sorte para você.